desde 2005 com consultoria nutricional e estou fazendo uma parceria com o site dicasdietaetreino.com.br. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que incomoda muita gente. Como que nós podemos reduzir aquela gordura abdominal, né? Existe algum segredo? Como que funciona? Então, para a gente falar um pouquinho desse assunto, a gente primeiro precisa entender que a gordura ela não é só ruim para o nosso corpo. Né? Ela funciona no nosso corpo como ajuda no transporte de vitaminas lipossolúveis, ajuda no controle da temperatura corporal, também ajuda na produção hormonal e é a principal fonte de energia para o nosso corpo. Então, aqueles períodos que você fica sem se alimentar é justamente com a gordura que o seu metabolismo utiliza para transformar em energia. Agora, o excesso de gordura ele pode prejudicar a sua saúde, então não é só questão de estética, principalmente por causa da gordura abdominal. Então, quando nós ganhamos peso, nós ganhamos gordura ao longo de todo o nosso corpo. O que define as regiões onde você vai acumular mais ou menos gordura? Isso está relacionado a fatores genéticos e principalmente hormonais. Então, por exemplo, no caso dos homens, eles tendem a acumular mais gordura na região abdominal do que as mulheres, que acabam acumulando mais nas regiões da coxa, do quadril, e alguns biotipos, né, de mulheres, aquelas que tendem a acumular mais gordura na região abdominal, também acabam tendo mais medida aí justamente na circunferência aí do meio do corpo. As mulheres depois da menopausa também tendem a acumular mais gordura na região abdominal. Então a gente costuma falar, para você mais ou menos saber se você está numa faixa saudável de gordura nessa região, as mulheres têm que ter aí no máximo 80 centímetros de circunferência e os homens no máximo 90 centímetros. Mas você precisa sempre estar procurando um profissional da saúde para fazer uma avaliação melhor e saber se você está com uma quantidade de gordura excessiva que possa vir a prejudicar a sua saúde. A gordura na região do abdômen, ela é muito prejudicial porque ela está ali no meio dos órgãos internos, fica liberando toxina na corrente sanguínea, então você pode ter mais risco algumas doenças como infarto, derrame e alguns tipos de câncer. Então não é só questão de estética, a gente realmente tem que estar se preocupando em reduzir as medidas aí nessa região. Bom, a gordura abdominal, ao contrário de outras regiões, ela está muito associada ao estresse. Então, quanto maior o estresse, maior tem a liberação de um hormônio chamado cortisol e maior é a quantidade de gordura acumulada na região do abdômen. Então, diferentemente de outras regiões, essa gordura na região do meio do corpo ela está muito associada ao estresse. Para dar algumas dicas do que a gente pode fazer, eu quero começar com a primeira dica falando sobre atividade física, que pode ser no caso das pessoas que estejam buscando aí mais qualidade de vida, e a atividade física não é só para quem precisa emagrecer, ela também ajuda a reduzir o estresse e, como consequência, liberar alguns hormônios do bem-estar, como a serotonina, fazendo com que você diminua a ação do hormônio cortisol e ajudando muito na redução de medidas nessa região do meio do corpo. Agora, a atividade física a médio e longo prazo, ela ajuda você também a construir massa muscular. E a massa muscular deixa o seu metabolismo mais ativo. Com o metabolismo mais ativo, você consegue aí reduzir peso de maneira saudável e também manter aí para o resto da vida, ok? Segunda dica é nós aumentarmos o consumo de alimentos ricos em fibras. Quais são os alimentos ricos em fibras? Os pães integrais, arroz integral, aveia em flocos, todas as frutas, os legumes e as verduras são ricos em fibras. E por que a fibra é tão importante para o nosso corpo? Ela é o principal nutriente que ajuda principalmente na limpeza, do nosso intestino, na redução de toxinas. Então nós temos aqui na região abdominal, essa circunferência ela não envolve só a gordura. Nós temos às vezes ali um acúmulo muito grande de toxinas. Nós temos aí em média 9 metros de intestino, então imagina a quantidade de toxinas que podem se acumular e a fibra ela faz a limpeza dessa região juntamente com a água. Além disso, elas podem aumentar a saciedade das suas refeições, evitar esses picos que nós temos de vontade de estar comendo um docinho ou exagerar e você vai, como consequência, diminuir esse apetite e conseguir controlar a ingestão de calorias durante o dia, também fazendo você perder peso, ok? E por último, é importante nós também aumentarmos a quantidade de proteínas na nossa alimentação. Por que a proteína é tão importante? Então, para as pessoas que fazem atividade física, a proteína é a principal matéria-prima dos músculos. Então, se você quer deixar o seu metabolismo mais ativo, com a construção de massa muscular, você precisa ter uma alimentação rica em proteína. Além disso, alguns estudos mostraram que os aminoácidos que são aí as unidades formadoras das proteínas, alguns deles podem estar associados ao controle da saciedade
cérebro. Então, o aumento da ingestão de proteínas pode ajudar muito também no controle do apetite, na redução de medidas, principalmente na região abdominal. Aonde que nós vamos encontrar as proteínas? Então, nós temos os ovos, né, os laticínios, dentre leite, queijos e os seus derivados. Nós temos também as carnes, né, então seja suína, de frango ou a carne bovina, os peixes. Para as pessoas vegetarianas, nós temos algumas fontes de proteína vegetal, como é o caso da proteína da soja, né? Feijão, lentilhas também contém bastante fibras e proteínas, então podem ser adicionados aí no dia a dia, ok? E basicamente você tem que entender que precisa, para reduzir, né, a gordura abdominal, inevitavelmente você vai ter que reduzir gordura em outras regiões. O seu corpo ele não vai saber diferenciar. Então precisa perder um pouco de peso muitas vezes e você vai perder nas regiões onde você mais precisa reduzir medida e também na região abdominal, ok? Então vamos aí começar a ter uma alimentação mais saudável, praticar atividades físicas, reduzir o estresse. Eu tenho certeza que você vai estar contando aí qualquer dia a sua história. Você consegue ler esse artigo na íntegra no site dicasdietaetreino.com.br.